Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Parei de falar um pouco sobre a regularização de imóveis e no último vídeo agora que acabei de fazer, falei sobre TBI, uma questão que está fervilhando aí, muita gente com dúvida, principalmente o corretor e corretora. Fazendo uma síntese do último vídeo, eu disse no vídeo, no áudio, para você corretor, para você corretora, que foi criada uma tabela referência ITBI pelas prefeituras municipais de várias cidades. Disse que o ITBI normalmente era recolhido pelo valor venal do IPTU, então as prefeituras criaram para maximizar a entrada de tributo. Totalmente condenado pela STJ. 3. Disse a você que está definido o valor a ser cobrado de ITBI é o valor declarado entre as partes. 4. Se a prefeitura ou se o cartório acharem que está havendo sonegação, eles devem denunciar ao fisco. Ao fisco compete ver se existe sonegação. Então, por que as prefeituras continuam, a exemplo de São Paulo, a exemplo de N cidades aí, continuam com a tabela? Hoje já é proibido fazer a tabela, nenhum município pode fazer a tabela, tá? Em tema definido pelo STJ, tá? As que têm, os que estão aí, poderiam ser revogados, deveriam ser revogados, mas compensa para os municípios? Claro que não. É uma mina de dinheiro. Entra muito dinheiro. Então vamos dar um exemplo, né? O valor venal do IPTU é 100 mil reais. O valor de tabela de referência, estamos falando, vamos supor, num lote, é 180 mil. O valor negociado foi 160. Você vai recolher, no nosso caso aqui, 3% sobre 180. Quando deveria recolher sobre 160. Agora vamos fazer uma continha simples, 20 mil a diferença. 3 vezes 20 mil, 1.800 reais. Compensa contratar um advogado para entrar na justiça pedindo uma liminar? Gastar 4 mil, 5 mil no mínimo com um advogado? Claro que não. Vamos agora dar um exemplo de um apartamento de frente para o mar. Hoje um apartamento de frente para o mar, vamos falar em 1,5 milhão. É o custo, é o que é praticado. O valor venal do IPTU desse imóvel é mais ou menos hoje 500 mil reais. O valor de referência é 1.200.000. E vamos falar que foi vendido então por 1,5 milhão. Vai pagar sobre o quê? Sempre pelo valor maior. Olha, se as partes declaram que vendeu por 1,5 milhão e a tabela referência fala 1.200.000, sem problema, tá tudo certo. Vou cobrar 3% de ITBI no 1,5 milhão que foi declarado pelas partes, sem problema. Agora, corretor, corretora, se o imóvel foi vendido por 1.200.000, para 1.500.000, que é o valor da tabela referência, são 300 mil.
300 mil a 3% é 9 mil reais que a pessoa está pagando. Estou falando de um único imóvel. 9 mil reais vai pagar a mais. Porque existe a tabela referência. E vai pagar lá no cartório de notas. Que não deveria ser lá, deveria ser no registro de imóveis, já definido do STF. Mas lei municipal exige lá e ele não passa a escritura sem atender a lei. Ele é obrigado a atender a lei municipal, estadual e federal. Então, na hora de passar a escritura, eu estou vendendo por 1.200, mas a tabela referência é 1,5 milhão. Ora, 300 mil a mais vezes 3% é 9 mil a mais. Claro que vale para a prefeitura. Para quê? Revogar a lei da tabela referência de ITBI? Quantas pessoas vão realmente ajuizar alguma coisa? Pois bem, num contrato que eu assessorei, a pessoa que estava comprando se sentiu prejudicada pela diferença, né? Eu expus a ele a razão do porquê. Ele, sendo aposentado da Receita, estava declarando fielmente aquilo que estava pagando. E uma diferença que estava dando para ele, em referência à tabela referência municipal de ITBI, ele iria pagar quase 7 mil reais a mais. Quando ele soube dos temas definidos na STJ, ele falou, como que a gente pode fazer? Entramos com uma ação pedindo a liminar para passar a escritura sobre o valor declarado. E pedimos a definição de qual valor é correto. Assim, meus amigos, meus corretores e minhas corretoras, a primeira ação contra a tabela referência de ITBI do município de Caraguatatuba foi minha. Nossa, aqui do nosso escritório, com a minha colega Maíra, doutora Maíra. Definimos. Ganhamos a primeira, obtivemos a primeira liminar. Obtivemos a primeira sentença favorável aqui em Caraguá. A prefeitura recorreu, lógico, de ofício, que não é mais preciso, não é mais necessário. E ganhamos no TJ, confirmando a sentença aqui, na Justiça Comum. O meu cliente pagou a menos o justo, o correto. Ele pagou pelo que comprou e pelo que vendeu. As partes declararam, não havia sonegação, mas havia sim a ganância dos políticos que adotam uma tabela referência dessa. Tudo por dinheiro, tudo por tributo. O município precisa arrecadar mais? O município precisa oferecer mais? Ora, sabemos que o imposto recolhido tanto na entidade federal, estadual, municipal, não tem contrapartida. O imposto recolhido pode ser investido em qualquer lugar sem dar satisfação ao munícipe, ao contribuinte. Agora, já taxas, emolumentos, contribuição de melhoria, qualquer
dinheiro pago à entidade federal, estadual, municipal, que não seja através de imposto, esta sim, a entidade é obrigada a dar a contrapartida. Então, corretor, corretora, eu expus aqui e me expus, dizendo a você que se a diferença é grande ou pequena, quem está comprando, em regra geral, quem compra paga ITBI. Mas veja, é um mercado isso. Já assessorei compra e venda, aonde o vendedor pagou ITBI porque o comprador negociou isso. O pagamento de ITBI, historicamente, quem paga é o comprador. Mas pode ser negociado e o vendedor pagar. Uma dica, uma novidade para você que está aí em negociações, compra e venda. Então, quero dizer a você, corretor, qualquer dúvida referente a isso, estamos aqui à sua disposição. Me envie perguntas, porque esse assunto está borbulhando aqui no município por uma N razões da nossa região. Mas é válido para o Brasil inteiro. Agradeço a sua atenção, espero que você compartilhe esse vídeo, porque é muito importante para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus clientes, inclusive, tá? E compartilha, se inscreva no canal e dê o seu like. Muito obrigado.